agora, criar um e-commerce de supermercado é de todo o segmento de grocery, não é uma tarefa fácil. O desenvolvimento do projeto exige diversas particularidades e funcionalidades específicas para o segmento. Mas com tecnologia e a estratégia correta, é possível economizar tempo e atingir todos os resultados planejados. Na palestra que vai começar agora, o diretor comercial da Biz2Biz E-Commerce, o Gallagher Illy, vai falar sobre os desafios e soluções na implementação de um e-commerce de supermercado, além dos principais recursos para montar um e-commerce de sucesso. Bom, gostaria de chamar meu amigo de longa data, que eu não vejo faz tempo, estamos sim com saudade. Gallagher, seja bem-vindo. Chefão, a casa é sua. Bom, aqui é sua casa mesmo, né? A gente brinca, o Gallagher já tem até a digital para entrar aqui no nosso andar, no nosso QG. Tá com você a palavra, tá bom? Seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Tá, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E hoje eu vou estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento nesse segmento, né, que não para de crescer. Vou estar falando um pouco sobre os desafios e soluções para implementar um e-commerce no segmento de supermercado. E, bom, deixa eu acelerar que o meu tempo é curto e espero estar contribuindo com todos vocês com um pouco do nosso conhecimento. Avançando aqui um pouco, bom, eu tenho uma frase que eu sempre digo para todo segmento, não é exclusivo para esse segmento, mas esse segmento tem algumas particularidades que elas precisam de uma atenção especial. Eu sempre falo, atender as expectativas e necessidades do seu cliente deve ser o objetivo principal do seu negócio, seja ele qual for. E aqui não é diferente. Avançando um pouco sobre esse tema que eu falei, quando a gente fala de implementar um e-commerce de supermercado, é claro que a gente vai se deparar com uma série de desafios, né? E quais são esses desafios? Para que você precisa, para você que vai estar implementando um e-commerce dentro desse segmento, em cima do que você precisa estar preparado? Você precisa estar preparado justamente para atender a expectativa do seu consumidor. O seu consumidor mudou, chegou a hora da sua empresa inovar, e de que forma que você vai atender essas expectativas de forma realmente eficiente, né? O seu consumidor, ele espera estar comprando pelo celular, pelo tablet ou por qualquer outro dispositivo que ele possua. Ele, em determinado momento, se ele quiser ligar para você e fazer um pedido, ou até mesmo pelo WhatsApp, loja física, entrar na loja física, usar recursos do digital para comprar dentro da loja física ou dentro do notebook, ele tem que ter essas facilidades dentro da sua operação. Avançando um pouco mais, você começa a ter também uma outra necessidade. Seu consumidor tem a expectativa de agilizar todo esse processo. Você precisa se comunicar com ele de forma eficiente. Então, o seu consumidor, se ele comprou no online, ele quer retirar no físico. Se ele comprou no online, ele quer receber na casa dele. Bom, a gente começou a se deparar com uma série de necessidades. E quando a gente começa falar de necessidade, a gente fala de soluções e problemas a serem resolvidos até a gente chegar dentro do universo das soluções, certo? Então, quais são os desafios que você tem? Você tem o desafio do atendimento, você tem o desafio de acessibilidade, disponibilidade, credibilidade da sua empresa do físico, jogar para dentro do virtual, manutenção da cultura dentro dos canais de digital também. Quando eu falo de manutenção de cultura, é você replicar as regras de promoção que você tem dentro do físico para dentro do digital, evoluir a experiência de compra desse usuário, porque não adianta nada você estar no digital se você não está preparado para estar no digital. Então, você tem que evoluir essa experiência de compra do seu consumidor para que o seu consumidor se sinta motivado a migrar do físico para ir para o digital. Então, você tem que trazer essas vantagens para o seu público. Aumentar o ticket médio, fidelizar o cliente, ou seja, aumentar o faturamento da sua empresa. Alinhar toda a estratégia da empresa para o omnichannel é uma obrigação de todos atualmente. Então, o objetivo disso tudo é tornar o físico mais virtual e o virtual mais físico, tá, pessoal? E aí eu vou trazer para vocês agora um workflow de como isso funciona na prática. E aí eu vou estar evoluindo dentro desse workflow e eu vou estar trazendo também para vocês vários insights e várias situações que a gente já enfrentou, já resolveu aqui, e vou trazer para vocês como que vocês podem usar esses insights para resolver o problema de vocês também. Quando a gente começa a falar de workflow de um pedido de um supermercado, a gente começa a se deparar com a seguinte situação: o e-commerce. O e-commerce ele pode ser dividido entre a plataforma de e-commerce em si, onde o pessoal usa tanto o mobile quanto o e-commerce em si do desktop para estar comprando.
Ou, de repente, dentro da tua plataforma de e-commerce, você já, em vez de você fazer um site responsivo, você já implementou um PWA e transformou sua loja virtual num aplicativo também, que também é uma outra oportunidade. Mas o básico é o seguinte, o cara entra dentro da tua plataforma, ele faz o pedido, durante o processo de pedido ele tem a oportunidade de fazer o agendamento. Dentro desse agendamento, ele pode já, posteriormente, fazer o pagamento, confirmou o pagamento, faz a separação. Isso daqui é o mundo perfeito, tá, pessoal? E depois a gente vai ver o workflow, como é que funciona um pouquinho mais avançado, o que acontece em cada uma dessas etapas. O transporte e a entrega. Dentro do e-commerce do drive-thru, né, o cliente faz o pedido, agendamento, pagamento, separação, retira na loja. Ou então a gente pode inverter um pouco esse cenário, fazer com que o cliente faça o pedido, agendamento, separação, o cliente retira na loja e faz o pagamento nesse momento. Avançando um pouco mais dentro desses processos do e-commerce, dentro das oportunidades que você tem que atender para você buscar a satisfação do seu público, aí a gente começa a falar do e-commerce de televendas. O cliente liga, faz o pedido, aquele mesmo esquema, agendamento, pagamento, separação, transporte, entrega, ou o cara vai retirar na loja, ou retirar na loja fazer o pagamento, ou ele já informa os dados de pagamento direto por telefone para o atendente. Bom, avançando um pouco dentro desse e-commerce, a gente ainda está falando de um processo multicanal. E aí eu vou trazer para vocês as oportunidades de transformar esse processo multicanal para um processo de omnichannel e vou explicar um pouco essas diferenças, né? Quando eu falei para vocês aqui em cima de tornar o físico mais virtual, o virtual mais físico, eu justamente estou falando dessas oportunidades que o Omnichannel traz para você. Então, aqui imagina o seguinte, aqui é a entrada do pedido dentro do workflow, você vai pegar, vai fazer uma impressão, ou se você tem um app, como é o nosso caso, que a gente fornece um app para os nossos clientes, o cara vai lá, pode pegar esse app e fazer a separação, busca os produtos dentro da loja, ver se tem todos os itens do pedido, porque a grande maioria dos e-commerce de supermercado, eles têm muita dificuldade em ter esse estoque 100% fiel, né? Então, pode ser que o cliente compre um determinado item e não tenha o item que esse cliente deseja, e nesse caso, o que acontece? Faltou o produto, você vai ter um atendente que vai entrar em contato com o cliente, vai trazer a opção de realizar uma troca, caso você tenha itens para ser substituído, o cliente compra um leite em pó de uma marca, você não tem da marca que o cliente escolheu, você pode ofertar uma troca para ele. Porém, quando você fala que você vai realizar essa troca e o cliente aceita essa troca, a gente começa a ter uma outra situação aqui. O cliente, quando ele fez a compra, você fechou um valor dessa compra, né? Se você trocou por um item de maior valor, como que você vai agir com esse cliente? E se o cliente fez uma troca por um item de menor valor? Como é que isso funciona? Tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês na hora que a gente entrar dentro de pagamento. Mas aqui eu só estou pontuando que existe uma situação, um ponto de atenção que deve ser feito. Um outro ponto de atenção é que normalmente quando e aí a gente trata das diferenças de um e-commerce tradicional para um e-commerce focado em supermercado. Por ter essa situação de você, muitas vezes, você ter que editar esse pedido, no e-commerce tradicional não acontece edição de pedido. Por quê? Quando o consumidor entra dentro da sua loja, você não pode editar o pedido do cliente, certo? Esse pedido ele tem que ficar gravado e imutável dentro do teu banco de dados. Porém, dentro do e-commerce de supermercado, você tem essa necessidade de você editar o pedido. E permitir que o atendente aqui, ou outro atendente, ele tenha a condição de editar esse pedido. E aí que acontece a grande mágica. Ele vai editar o pedido, então é mais um recurso que você tem que ter dentro da sua loja virtual, a possibilidade de editar esse pedido, excluir um item, acrescentar um item, entrar em contato com o cliente aceitou aquela situação, e aí você volta para o fluxo, né? Passa a compra no caixa, é claro que você vai ter um caixa ali dentro, você vai embalar e armazenar esse produto e você vai fazer o transporte ou vai deixar para ele buscar no drive-thru. Bom, a gente já começou a entender que o e-commerce de supermercado realmente é diferente, sem falar que você tem que ter local de armazenar esses produtos, porque tem produtos perecíveis, produtos que tem a situação de logística, então a gente vai avançar dentro desse processo aí. Pessoal do E-Commerce Brasil, se vocês puderem passar para mim no chat quanto tempo está faltando, só para eu saber até onde eu posso ir,
Eu agradeço. Bom, avançando um pouquinho mais, a gente começa a expandir essas dificuldades quando a gente começa a falar de uma operação que a gente não está tratando de um único supermercado. Imagina que você tem uma rede de supermercados, em uma cidade você concentra 3, 4 supermercados, em outra cidade você tem mais 3, 4 supermercados, significa que essa dificuldade a gente vai levar para todas as lojas da rede, ou a gente vai eleger uma rede, uma loja específica de uma determinada região para fazer todo esse processo, beleza? Então, dependendo da quantidade de loja que você tem, da região que você atende, a gente começa a multiplicar a dificuldade. Por quê? Porque, às vezes, você pratica preços diferentes em uma cidade, você não pratica em todas as cidades os mesmos valores, até mesmo porque, às vezes, você compra produto com valores diferentes, então você tem que repassar esse produto com valores diferentes para o consumidor também. E isso a gente tem que trabalhar com multi-CD, a gente tem que trabalhar com multiloja, tem uma série de coisas que a gente já fez aqui dentro da nossa empresa, inclusive tem vários projetos rodando nesse sentido e que funcionam super bem. Aí é de acordo com necessidade de loja para loja, mas é importante, é um ponto de atenção para vocês também prestarem atenção nisso. Bom, aqui a gente vai falar mais uma vez de um desafio, né? Qual que é o desafio, na verdade? O desafio é o controle de usuários dentro do painel administrativo. Por que você precisa controlar os usuários dentro do painel administrativo? Porque você tem, como a gente falou, como eu falei aqui em cima, tá, pessoal? Você tem uma pessoa que está responsável para fazer o atendimento, outra que vai fazer a separação. Tem informações que o cara que vai fazer a separação dos pedidos não precisa ter acesso e não deve ter acesso. Tem essa pessoa que vai estar fazendo o contato para realizar a troca, que tem que ter acesso a determinadas informações, mas não tem que ter acesso a todas as informações do pedido. Então, esse controle de acesso do usuário é super importante. Mais ainda, se você tiver um processo de ser multiloja, porque você tem um e-commerce de supermercado que você atende em várias cidades, esses usuários só podem ter acesso limitado dentro daquela loja em específico. E isso é muito importante, por isso que é importante você determinar como que vai funcionar esse controle de acesso desses usuários, tá, pessoal? Bom, mais um desafio que você tem aí também. A gente sabe que o perfil de compra dos consumidores são diferentes. Então, quando você tem uma loja física, imagine que você tem mais de uma loja física. Você sabe que o layout daquela tua loja física em Londrina, em São Paulo, é diferente. Você sabe que o público de São Paulo ele tem um perfil de consumir tal item. O perfil de Londrina consome outros itens. E como você vai organizar a usabilidade da sua loja virtual através de ícones, qual ícone vem primeiro, como você vai organizar o menu, deve ser diferente de região para região. Então, o seu layout, por mais que ele seja o mesmo layout, as informações devem ser exibidas de forma diferente para atender a demanda e a necessidade daqueles usuários daquela região. Então, são pontos de atenção quando eu começo a falar do desafio, que é organizar visualmente o processo de compra. Eu falo de organizar visualmente o processo de compra para cada infraestrutura de supermercado. E aí, pessoal, a gente começa a avançar dentro dos desafios de usabilidade. E quando a gente começa a falar de usabilidade, a gente começa a falar de taxa de conversão, que nada mais é do que o processo de comunicação entre a sua empresa e o seu consumidor. Então, quanto melhor você se comunicar com o seu consumidor, maior vai ser a sua taxa de conversão e, mais uma vez, mais eficiente vai ser a entrada da sua empresa dentro do digital, né? Então, coisas simples, como etiquetas, eu não falo só dessa etiqueta, é um exemplo que eu trouxe, mas você tem vários perfis de etiqueta, tanto de promoção quanto de origem, e aí, é claro, necessidade, você vai atendendo isso, necessidade é necessidade, né? Bom, outro desafio que tem é que o e-commerce de supermercado ele não vende só para o B2C, ele vai vender para empresas também, vai vender para os próprios colaboradores, você pode ter grupos de cliente, então você tem que permitir o acesso de cadastro multipersonas, né, tanto física, jurídica, interna. Quando é uma empresa, por exemplo, você pode ter múltiplos usuários daquela empresa que acessam o e-commerce para fazer pedido em nome da empresa. Então, a gente começa a entrar dentro de uma série de oportunidades que nós temos
para a gente atender todo o público que acessa e que entra dentro da sua plataforma de e-commerce. Bom, outro desafio logístico, né? Como é que você vai atender o desafio logístico de cada uma dessas regiões? Então, nesse exemplo aqui que nós criamos, você pode simplesmente entrar dentro do Google Maps pela plataforma nossa e você mapear a área de atuação, o horário que você vai atender essa região, que hora você começa, que hora você termina a entrega, quanto que você cobra em cada um desses CEP, horários de exceção para finais de semana e feriado. Então, existe uma série de regras que a gente implementou para os nossos clientes, né? Então, isso é um outro desafio que você tem dentro da tua operação. Até mesmo porque, normalmente, as entregas são feitas pelo próprio supermercado, né? Então, o supermercado assume a responsabilidade de fazer essa entrega e ele tem que fazer esse mapeamento. Caso você terceirize essa entrega, esse mapeamento também tem que acontecer, mas ele tem que acontecer integrado com essa empresa de logística que você vai terceirizar. Bom, avançando um pouco mais, pessoal, a gente começa a falar do desafio do pagamento. Você lembra que lá atrás eu falei que, em determinado momento, esse pedido pode ser alterado? Se esse pedido foi alterado, automaticamente o valor também pode ter acontecido. E a gente trabalha com produto a granel, que é uma outra situação que eu vou trazer para vocês logo aqui embaixo, que é o seguinte: o usuário, ele chega dentro da tua loja e ele vai comprar um produto a granel, por exemplo, maçã. Você pode vender a maçã de diversas formas. O cliente compra por unidade, mas ele paga por peso, né? Então, o cliente fala, vou comprar 4 unidades de maçã, mas ele está pagando por peso. Como que você soluciona esses tipos de problema? E como que isso no e-commerce vai surtir efeito para o consumidor? E aí, mais uma vez, eu volto para o médio de pagamento. Imagina que o cliente entrou, acabou de finalizar a compra, o processo de compra, e a compra do cliente deu R$1.000. E depois de todo aquele processo que a gente fez aqui atrás, realizou todas as trocas, não sei o quê, a gente fechou o pedido do cliente, está tudo pronto para ser entregue, só que ao invés de 1.000, o pedido do cliente ficou por R$900. Aí que tem todo o trabalho do método de pagamento. A gente desenvolveu uma infraestrutura de gateway interna que ele faz a reserva do valor no cartão de crédito do cliente. E a captura, ela não acontece no momento que o cliente finaliza o pedido na loja. Ela acontece no momento que ele faz todo esse processo aqui. E aí a gente faz a captura. O cliente já deixou os dados do cartão, a gente fez a reserva, e aqui depois que a gente passou por toda essa validação, a gente vai fazer a captura. Existem várias outras regras também que a gente foi desenvolvendo, aprendendo com o tempo. Infelizmente, o meu tempo é super curto aqui com vocês. Eu tenho aqui mais 1 minutinho só, passou voando o meu tempo. E aí, para quem quiser ter acesso a todo esse material, ou tiver alguma dúvida, ou estiver passando por algum tipo de dificuldade, aí a gente tem uma infinidade de recursos e soluções que a gente desenvolveu. Eu gostaria de compartilhar algum, né? Desde clube de compra, lista de compra, tanto do próprio cliente como lista de compra pronta para você facilitar a vida, recompra do último pedido e uma infinidade de outros recursos super importantes que vai ajudar você a alavancar bastante o faturamento e fazer com que você entre com o pé direito dentro do digital. Nós temos aqui, e eu já vou avançar direto para a conclusão, porque infelizmente o meu tempo acabou. A conclusão é simples, pessoal. Cada operação tem as suas necessidades. No setor de supermercado, isso não poderia ser diferente. Essas necessidades ainda são mais específicas, então preste atenção bastante dentro dessas oportunidades, dessas dificuldades, que na verdade são grandes oportunidades, que você superando, você vai fazer com que seu e-commerce tenha um grande crescimento, né? Bom, eu vou deixar meus dados aqui para vocês, para quem quiser me seguir dentro das redes sociais, ou quiser ter acesso a mais material, fique à vontade de entrar em contato comigo. Quem quiser falar comigo pessoalmente, quiser ter acesso ao material mais completo, pode me mandar um e-mail, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar compartilhando. Obrigada, Gallagher, mais uma vez. Obrigada por compartilhar com a gente sempre um conteúdo muito bacana e por ter aceitado esse nosso convite. Obrigadão, viu? Até a próxima. Eu que agradeço.